bom? Olha, nós vamos conversar hoje com o pessoal da MET, que tem um aninho só a agência, bicho. Mas eu conheço esse pessoal aqui faz um tempão, viu? Meu amigo Carrenato, que já estudou comigo jornalismo. Esse danado fazia jornalismo à noite e publicidade de dia, junto com Maria Paula, que já tem um tempo, esse casal no sentido profissional, pessoal. Esse casal tem 21 anos de parceria. Desde a época da Arcos, na realidade, desde a época antes da faculdade, né? Antes da faculdade. Primeiro você, Maria Paula, porque eu não aguento mais os cuecas nessa. Só tem cueca, que eu só entrevisto homem. Primeira vez a gente tem uma dama aqui, então os primeiros começar com a Maria Paula. Diz aí, Maria Paula, como é que foi o início dessa parceria? A gente se conheceu antes da faculdade, a gente se conheceu, na verdade, fazendo cursinho pré-vestibular, se preparando. A gente já sabia que tinha em comum aí esse desejo pela publicidade. E depois a gente se encontrou na faculdade e aí foi uma empatia, porque Renato é da área de criação, eu sou da área de alimento e planejamento, mas a gente desde a faculdade fazia trabalho junto, já era do mesmo grupo, da mesma turminha, e aí a gente começou assim, eu indiquei ele para um estágio e depois ele me chamou para Arcos e aí desde então a gente tá junto. Diz aí, Renato, como é que é essa parceria com a Maria Paula há tanto tempo? É exatamente o que ela falou, a gente já tinha uma parceria estudantil, porque a gente fazia os trabalhos juntos, era dos mesmos grupos de trabalho e tudo. Isso inevitavelmente se estendeu quando a gente começou a atuar de forma mais intensa na profissão mesmo, né? Então eu já estava na Arcos como redator, ela era da Propeg, e aí surgiu uma vaga de atendimento lá na Arcos, eu achava que tinha o perfil dela, indiquei ela, aí ela veio, fez as entrevistas, enfim, ficou lá. Isso, eu ia até dizer um ano, mas eu sei que se eu disser um ano ela vai achar ruim, então eu não vou nem dizer um ano. Faz um tempinho. Isso foi no milênio passado, em algum momento do Antigo Testamento da nossa propaganda. E desde então, de forma ininterrupta, a gente trabalha junto. Desde que ela foi para Arcos, eu tinha pouquíssimo tempo de Arcos, eu tinha acabado de chegar também. E aí a gente está junto desde então. E eu acho que uma coisa bacana é que esse foi um momento assim, de começo de carreira. Então existia uma relação até de cumplicidade muito grande. Por ser esse começo de carreira, então muitas vezes eu recorria a Renato, me ajuda aqui, Renato, isso aqui, aquela coisa, aquele medo que não gostou da peça de criação, e aí me ajuda, como é que eu faço? Muita confusão também. E aí mas essa cumplicidade da gente no ambiente que a gente era de certa forma novo na agência, eu acho que isso fez um elo muito forte. E que está até hoje, e eu acho que complementa não só o fato, como eu falei, de Carnato da área de criação, você da área de atendimento e planejamento, mas os perfis da gente eu acho que são bem complementares. Então, assim, que bom. É bem diferente. E olha, por falar em parceria, eu não podia deixar de falar aqui dos meus parceiros, né? Porque afinal de contas, gente que estão bancando essa brincadeira aqui, né? Olha, TV Globo, que já está comigo, falar em 21 anos, a Globo está comigo também há 20 anos, tempo da revista Pro News. A Rádio Transamérica, está fazendo 45 anos, a Rádio Transamérica, Carrenato e Maria Paula. É muito tempo, né? O Sistema Jornal do Comércio, que acabou de chegar, bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio, muito obrigado ao pessoal de lá. E a meu amigo Luizinho, da Agência 1. Obrigado por vocês patrocinarem e apoiarem essa importante iniciativa que é a gente mostrar um pouquinho da história. Vocês já fazem parte da história da comunicação, né? Rapaz, eu lembro, sabe uma coisa que eu lembro, não sei se você vai recordar, mas a gente lá nos corredores da Unicap, e você a ProNews ainda era um projeto, e você pedindo opinião sobre os nomes, e você tinha uma relação de nomes lá, 3 ou 4 nomes. Renato, vem cá, o que é que tu acha aqui desses nomes, coisa e tal? Eu lembro demais disso. Claro, porque tudo na minha vida profissional em relação à ProNews, a gente tem participação do mercado, né? Quem criou o nome da ProNews foi Juliano Bianchi, na América Juliano Bianchi. Ele me deu 10 nomes. E aí foi nessa fase que eu comecei a perguntar, e o Renato estava comigo, já era publicitário, do Renato, como é que fica isso aqui e tal. Mas como a gente nunca agrada todo mundo, a gente diz, é ProNews, para que o nome em inglês, o nome internacional? Mas não tem jeito. Mas essa brincadeira já faz 20 anos. Vamos começar um pouquinho falando da trajetória de vocês, a gente fala sobre a Arcos, não tem como fugir, da Arcos foram mais de 20 anos de Arcos, né? 21 anos. Como eu falei, foi acho que a grande escola da gente, foi onde a gente se formou profissionalmente em todos os sentidos, amadureceu. Eu já tinha passado por algumas agências antes da Arcos, Paula também tinha ido para a Propeg, acho que alguma outra, MMS, eu também passei pela MMS, passei pela Porte, passei pela Companhia de Ideias, do Caralta. As pessoas do Antigo Testamento da propaganda sabem quem eu estou falando. Mas a Arcos realmente foram 21 anos de Arcos. Foi ali onde a gente cresceu profissionalmente, onde a gente conquistou o espaço da gente no mercado, onde a gente fez os trabalhos mais importantes da nossa carreira. Então, até porque a MET começou agora, né? Tem um aninho, pessoal. A MET fez um aninho agora em outubro. Fez um ano Um abraço lá a Antônio Carlos, que é nosso parceiro também, encontrei com ele agora há pouco
Grande abraço para o Antônio Carlos. Vamos conversar sobre esses trabalhos, começar a falar sobre esses trabalhos. TIM, por exemplo, que vocês atenderam no início da TIM, né? Era aquele bolachão ainda? No início da TIM não, a gente atendeu desde antes da TIM. Antes da TIM. Ainda era Telp celular. A gente começou a atender exatamente depois da privatização. Então, a gente fez o trabalho de mudança de marca. Antes da mudança de marca, a gente criou um estágio que era unir as empresas que eram estatais. Então, a gente chamou de Banda A, que era Telp celular, Telpa celular, Telerne. Então, a gente juntou e usou ainda um guarda-chuva de Banda A. E depois que veio o lançamento da TIM. Então a TIM já tinha adquirido, mas a marca da TIM chegou um pouquinho depois. E a gente fez o lançamento da marca da TIM aqui no Nordeste, que era a área 1. Isso foi na época em que a Arcos, na verdade, era Arcos CMK. Arcos CMK, com Kika, e Luciano. Um grande abraço para Kika, Luciano. Eu vou bater aí para conversar com vocês também, viu? Ó, a TIM realmente é um cliente importantíssimo que ganhou, inclusive, prêmios, né, Renato? Sim. A gente fez muitos trabalhos com a TIM e era numa época em que tinha uma demanda muito grande de trabalhos, de filmes, de investimento. Então a gente fez, claro que eu perdi as contas, eu não sei quantas campanhas a gente fez, quantos filmes a gente fez. E muitas delas foram premiadas, muitas delas ganharam prêmios inclusive importantes. Assim. Então foi uma época muito profícua assim, de produção publicitária e de um player que até hoje anuncia muito que é telefonia, né? E naquela época, local. Naquela época a decisão era toda local. Então, embora existisse também a TIM no Sul e existia também em Minas, na região ali, eram 3 empresas completamente independentes. E autônomas. Todas as decisões eram tomadas aqui, então as produções, tudo era feito com decisão local. Então foi uma época muito, muito rica de produção, de produção de conteúdo, produção criativa, pra gente, muito importante. A gente acompanhou essa telefonia, lançamento de pré-pago, a gente sem entender como é que funcionava um cartão dentro do celular. Então eu lembro que eu viajei para entender isso, porque era bem louco, os planos tarifários. Vocês imaginavam que a gente ia ter essa dependência hoje em relação ao smartphone? Jamais. Naquela época? Engraçado que quando a gente foi lançar o pré-pago, que a gente chamava antes de telefone de cartão, na minha cabeça, quando eu peguei, eu nunca esqueço, quando eu peguei o briefing disso, que dizia assim, ó, o telefone agora vai ser pré-pago, você vai receber um cartão. Eu não imaginava como é que funcionava, então eu achava, na minha cabeça, que você pegava, que tinha um lugar no telefone celular, que você enfiava o cartão e que ali possibilitava você fazer ligação. O máximo que se fazia naquela época no telefone era mandar mensagem de texto e acabou, e falar. SMS. Mas então, o engraçado... o torpedo que a gente chamava, né? Torpedo. Manda o torpedo, não sei o quê. A gente lançou esse serviço. A gente lançou. Não tinha, obviamente a gente não sabia onde ia chegar. Mas engraçado que me surpreendeu nessa relação é que quando a gente foi viajar para conhecer o pré-pago, me surpreendeu justamente o conceito de plano tarifário. Eu cheguei numa loja nos Estados Unidos e fazia, como assim, salário de graça? Então você tem um salário de graça para assinatura de plano. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu um bocado. Eu fui ver uma coisa e voltei com outra surpresa. Eu disse, o pessoal lá nem é o pré-pago a grande estrela do momento da comunicação. É essa questão de plano. Eles lá vendem planos, não vendem aparelhos, não vendem... E hoje o interessante é que hoje, na realidade, pouca gente fala o telefone, né? É o que menos usa, né? Completamente diferente. Mas vamos falar sobre... Eu odeio esse negócio de internet, que o cara fica com agonia. Não sai daí não, mas presta atenção aqui na conversa. Porque o povo fica agoniado, todo mundo dá, né? Eu sou assim, todo mundo dá. Por isso que a gente tem preocupação com o tempo. Ó, vamos lá falar sobre o lançamento da margarina delicata, que vocês também fizeram. Aliás, vamos falar de Treloso. Treloso foi o lançamento que vocês fizeram também na Arcos. Treloso a gente trabalhou durante, acho que mais de 10 anos. E a senhora marca também, né? A gente não fez o lançamento, não. Na verdade, a marca já estava lançada quando a gente passou a trabalhar. E é uma marca assim, que a gente trabalhou sempre com muita paixão. Uma marca que tinha uma dedicação, que é muito gostoso trabalhar. Eu tenho uma paixão por criança gigante. E trabalhar para falar com criança sempre é algo muito cuidadoso e, ao mesmo tempo, apaixonante. Da linguagem, né, de entender. Do cuidado, né? Do cuidado. Então, assim, até com a produção mesmo, a gente fazia os filmes em São Paulo, então sempre era tudo muito bem cuidado, nos mínimos detalhes. A gente tem cases muito marcantes com a marca Treloso, foi um cliente que a gente marcou muito a nossa trajetória, porque a gente conseguiu fazer trabalhos muito realmente significativos, entendeu? É uma das parcerias que ficam marcadas, assim, é essa do Treloso. E a questão do politicamente correto, Renato, que hoje em dia está ficando chato o camarada às vezes fazer propaganda. Eu dei uma palestra
eu esqueci o nome da faculdade, mas daqui a pouco eu lembro. E lá, vai aparecer aqui, né? Vai aparecer. Mas não foi na Unibra, que os meninos perguntaram, uma das perguntas foi sobre isso. Como é que ficaria a propaganda hoje, que tudo hoje é politicamente incorreto. Quer dizer, era mais divertido antes, era não, velho? Veja, eram outros tempos, em tudo, né? Então eu costumo dizer o seguinte... Tem que fazer o cara mostrar hoje, o cara vai preso. Não. Publicitário. A entrevista anterior essa daqui, que foi com o Manuel Cavalcante da Ampla, ele fala sobre a Pitu. E a gente botou aqui, eu não, foi tudo, né, velho? Os caras botaram na edição os bumbuns da Pitu. Aí a repercussão foi porque botaram os bumbuns. E se fosse hoje, não dava pra botar. Não, se fosse hoje, não passava do crivo, não passava na primeira reunião. Porque o policiamento já está interno, né? Já não é aquela coisa de... Mas assim, o que eu quero dizer é que eu acho que o politicamente correto, ele tem o seu lugar. Ele tem o seu lugar. Eu acho que, de fato, a sociedade avançou em alguns pontos e tem coisa que não cabe mais na propaganda e em canto nenhum. Coisas que se faziam, sei lá, 10 ou 20 anos atrás e que era normal, e que era engraçado e que tinha lá o seu valor na cultura, coisa e tal, mas que hoje em dia não cabe mais. Então, coisas em relação à mulher, coisas em relação à criança, como se tratava a criança em comerciais. Aliás, é um problema hoje, inclusive, porque a Conab está barrando muita coisa. Agora, eu acho que como tudo que é exagerado, peca justamente aí do exagero, né? Então eu acho que o politicamente correto, ele não é necessariamente chato, mas ele corre um grande risco de se tornar chato, se ele ficar aquele fiscalizador demais, se ele ficar passando do ponto daquilo que de fato é importante, né? Então tem coisas que eu acho que eles se pegam em coisas que de fato não são importantes. Mas com o Treloso sempre houve muito cuidado nisso, até porque era uma comunicação que a gente tem que falar com criança e com os pais, com as mães que são, na verdade, as compradoras que estão lá no supermercado e tal, embora tenha influência da criança. Então a gente fazia pré-teste, a gente avaliava, tinha coisa que não passava, então a gente tinha que dosar a trela. Então o nome é treloso, é uma criança ativa, uma criança que trela mesmo, mas essa trela tem que ser dosada para não oferecer risco. Então eu me lembro que teve filme sim, que a gente apresentou em pré-teste, e as mães achavam que a brincadeira era arriscada, isso aqui pode cair, isso aqui não sei o que. E a gente ajustava o tom, e a gente corrigia o tom. Então tudo era pré-testado antes, para quando fosse pro ar, a gente já tá num nível de segurança maior. Que bom que tinha verba na época para fazer pré-teste. Porque todos os filmes foram pré-testados. Porque né, a pessoa se livra de uma série de problemas. Ó, vamos falar sobre, a gente falou treloso, do lançamento da margarina delicata. Que vocês fizeram o lançamento mesmo. Fizemos. Desde o começo de tudo, a gente fez. A gente acompanhou, foi um produto feito para o mercado nordestino. E aí a gente fez estudo de campo, a gente foi fazer pesquisa, foi para a rua, foi conhecer hábito de consumo, foi falar com dona de casa, foi fazer um trabalho de imersão muito grande. Então, desde aí até o lançamento propriamente dito, até a campanha para a rua, a gente passou por todo esse processo. E uma curiosidade nisso é que a gente tinha um desafio aí na estratégia de ter uma garota propaganda, né? De ter alguém para apresentar, para trazer a delicada. Foi uma concorrência, diga-se de passagem. Esse trabalho foi uma concorrência que envolvia inclusive agências de São Paulo e agências daqui do Nordeste. A gente participou, ganhou e entrou no barco desde o iníciozinho da viagem. Então, a gente pôde acompanhar todo o processo, como ela estava dizendo. Mas a questão do garoto propaganda, a gente ficava discutindo muito, debatendo muito de quem deveria ser essa garota propaganda. E acabou que a primeira escolha nossa não foi viável. E a gente começou a pensar, a decidir, aí veio o nome de Ivete Sangalo. E a gente lá achando que Ivete Sangalo ia ser um tiro muito alto, ia ser um tiro muito grande, e a gente ficava até preocupado em apresentar isso numa solução de concorrência, de dizer, poxa, Ivete Sangalo é um tiro muito óbvio, é um tiro muito... A gente tinha um desafio de ter um garoto de propaganda que tivesse identificação com a região, com o Nordeste, com a dona de casa nordestina, mas que não tivesse rejeição em um lugar ou outro. Porque se você bota uma pessoa que tem muita identificação com Pernambuco, essa pessoa vai ter alguma rejeição no Ceará ou na Bahia, por exemplo. E se você traz alguém que tem muita identificação com o Ceará, também vai ter alguma... Então, o desafio era ter alguém que pudesse ter identificação com o Nordeste de uma forma geral e que não tivesse rejeição em lugar nenhum.
Mas aí quando a gente fez os testes, as pesquisas, tudo, foi assim, arrasa quarteirão. Não tinha outra, tanto é que foi aprovado de imediato ter Ivete Sangalo na campanha. E um grande gol na história foi que a gente fez um jingle que era uma adaptação de uma música conhecida, de uma música existente, que era de Chiclete. Chiclete com banana. Chiclete com banana. E a gente fez uma versão dessa música pra Margarina, né? E aí a música foi muito forte, eu acho que a música ganhou, todo mundo repetia, então hoje no YouTube tem diversos vídeos de crianças cantando a música, de adultos reproduzindo o comercial, tudo espontâneo, sem nenhum estímulo. E hoje é interessantíssimo isso aí, né? Muito, você A botar lá... espontaneidade, né? Apesar de Ivete ser, de fato, uma unanimidade, uma pessoa que tem uma penetração incrível, as pesquisas mostraram depois que a música tinha tão ou mais força do que a própria Ivete na comunicação do produto, na campanha. As pessoas lembravam da música, lembravam também de Ivete, é óbvio. Claro. Mas a música não ficou de jeito nenhum Em segundo plano. em segundo, terceiro plano. Ela foi protagonista da campanha. E ela repetia o nome do produto demais. Olha, vamos falar agora da Danone, né? Vocês também trabalham na Danone Na verdade, a gente trabalhou para algumas marcas de atuação nacional e que em determinado momento, com o boom da classe C, com o boom do consumo no Nordeste, enxergaram o Nordeste como um lugar a ser olhado com carinho e ter um esforço específico aqui. Na verdade, já se fala disso há muitos anos, né, cara? É. Quando se falava em regionalização da propaganda, eu me lembro que eu falo isso há 20 anos. E, na verdade, nunca foi feito isso, né? Mas eu não imaginava nunca, na faculdade, que um dia eu ia trabalhar com esse tipo de marca. É verdade. A gente fez não só Danone, a gente fez Danone, a gente fez Nestlé, a gente fez 3M, que são, claro que esse é o são caminho, empresas pô, que né? são sediadas, aqui no Brasil são sediadas em São Paulo, que tem uma agência em São Paulo que cuidam da comunicação para o Brasil todo, mas que nesse A momento... gente fez também craft. Fizemos alguns, eu estou esquecendo demais. Então, eles nesse momento identificaram o Nordeste como, digamos assim, um país diferente que precisa... Porque tem uma linguagem diferente, tem hábitos diferentes, tem tudo diferente. E eles não dá para você querer de São Paulo comandar uma comunicação para o Brasil inteiro de forma homogênea, porque a gente não é homogêneo. Mas O Brasil continuam não é. tentando, né? Continuam tentando. Vamos tentar. Mas na época desse 2010, 2012, 2009, por aí, não me lembro, que teve esse boom da classe C e que o Nordeste passou a ser um país de muitos consumidores que antes não existiam, essas marcas começaram a investir. Então muitas fizeram concorrência, muitas abriram um escritório de marketing aqui e passaram a ter agências locais para fazer a comunicação voltada para o Nordeste. E nessa história então a gente fez Nestlé, várias coisas, Danone, a gente fez um filme para Danone que foi a gente fez um comercial para o Danone, para o Danoninho, que esse filme foi bater na França, que ele virou um exemplo, virou um case de um filme que deu resultado e que eles queriam depois usar na rede, usar no Brasil todo. Isso deu uma confusão danada com a agência de São Paulo, enfim, com tudo, porque não era nem a intenção nossa, a gente fez o que pediram aqui, um filme para o Nordeste, a gente fez... Na verdade, nem era um comercial, era um filme para aparecer no merchan do programa. Era essa a pretensão do material. Esse material saiu do merchan, foi para a grade. Foi para a grade. Depois que o pessoal de São Paulo do marketing quis colocar isso para o resto do Brasil, isso foi bater na França, mas para mostrar só que deu resultado e que foi muito bom. Ali aí na época, agora já estamos falando de coisas que fizeram antecipadamente, né? Porque essa dupla, como eu já disse, tem um bocado de tempo. Agora eles estão com a Match, que tem um aninho, começou agora em outubro. Vocês já fizeram o lançamento do Café Cirol. Café Cirol é uma marca espetacular, né, bicho? E esse retorno eu achei muito legal, você retornar uma marca que foi fortíssima e que eu espero que volte a ser e está voltando a ser, né? O Cirol é uma marca que está no conceito coletivo das pessoas, quase que na cultura pop pernambucana, porque todo mundo que tem pelo menos a minha idade, ou até menos, lembra de Cirol, porque era um café líder de mercado, com os comerciais marcantes e tudo. Então, a marca foi vendida para o grupo Três Corações, eles resolveram relançar a marca aqui no final do ano passado e fizeram uma concorrência, onde a gente ganhou e coincidiu justamente com a abertura da agência, da Match, coincidiu também com o lançamento da campanha. Então a gente estreou lançando a campanha do Café Cirol, a reestreia, né? A volta do Café Cirol. E por ser uma marca daqui, então a marca que ela é pernambucana, a gente trouxe muito isso no filme. Então assim, é um filme que usa a trilha do Voltei Recife,
Então faz todo sentido você dizer para as pessoas, até porque a marca Cirol, ela saiu do mercado no momento que ela era líder, que ela era querida. Ela saiu por questões administrativas, não foi por questão de mercado. Eu ia usar a música maravilhosamente bem. Eu julguei esse, não é nem para dizer isso não, porque música tem que ter sigilo, né? Mas eu julguei o prêmio Pernambuco Propaganda, entre tantos outros do Brasil todo que eu julgo, e vocês ganharam o prêmio justamente porque eu expliquei para o pessoal de fora, que era somente eu daqui de Recife, o resto tudo de São Paulo, Rio e tal. Eles não tinham entendido por que eu voltei em Recife. Então eu tive que explicar o contexto do negócio para eles sentirem como foi importante essa música, né? Então eu posso dizer que você é o culpado direto pelo primeiro prêmio da MET, né? Porque a gente tão pouco tempo de existência, esse foi o primeiro prêmio que a gente ganhou como MET, foi a campanha do Cirol. E a gente viu, a gente também faz trabalho de redes sociais, a gente viu a reação do público, as pessoas interagem, as pessoas declaram carinho. É uma marca afetiva, é uma love brand aqui pra gente. Não tenho dúvida disso. Eu tenho não só na memória, como até no olfato, eu me lembro na minha casa, o Cirol Royal é fortíssimo. E 99 Pop, outro case de vocês, né, que bem bacana, que vocês fizeram também aqui na região, ou foi Pernambuco? Pernambuco. E que também foi logo quando a gente abriu a MET, né? Foi gincana, foi. A gente abriu a MET, então tinha né? Toda aquela correria de abrir uma empresa, de abrir uma agência e tudo que envolve isso, somado com o lançamento dessas duas campanhas, a campanha do Cirol e a campanha do 99 Pop, que também foi uma concorrência, que a gente ganhou e teve que lançar às pressas, eles estavam chegando no mercado enfim, e a gente lançou com muito êxito, né? 99 Pop já é uma realidade hoje aí, e a gente fez um lançamento bem interessante. Me diz uma coisa, para finalizar, eu queria a opinião de vocês em relação a como anda o mercado publicitário no Nordeste. Eu sei que eu estou sempre dizendo isso aqui já faz uns 2 meses, que a crise, pessoal, vem passando. E vamos botar isso na cabeça, que se você começar a pensar em crise demais, você não faz nada, não sai nem de casa para trabalhar. Então, a crise está passando. E como é que vocês veem o futuro da comunicação em relação às grandes agências, por exemplo, que hoje perderam muito espaço em relação a custo mesmo das coisas? Queria que vocês deram um depoimento, dessem seu depoimento aí de como é que vai ficar essa relação de agência com cliente, do tamanho de agência, Eu vejo que nesse momento que a gente viveu, de crise e tudo, as agências elas foram muito desafiadas a mais ainda pensar em soluções, em planejamento. Então, assim, adaptação. Então, não só em comunicação. Então, muitas vezes a gente estava participando de reunião estratégica para falar de assuntos e para falar de ações e coisas que não eram de comunicação, mas de participar da solução de negócio do cliente. Esse sempre foi um perfil da gente e é o que a gente gosta de fazer, então, de pensar estrategicamente. E aí a gente sempre se envolve muito. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que atende também há muito tempo, que é o Plaza, e a gente participa de reuniões estratégicas, definindo as ações, definindo até o que vai ser feito junto com eles, a 4 mãos, porque a participação da agência nessa solução é muito grande. Então, eu acho que cada vez mais, nesse momento, a agência vai ser um parceiro estratégico. Então, as ferramentas de operação, de tudo, eu acho que elas são importantes, mas essa cabeça estratégica, essa relação de parceria, ela será sempre insubstituível. Então, um cliente que tem uma agência parceira, que pode pensar junto com ele, é um ganho gigante. É um ganho que vai além da comunicação. É um parceiro realmente para negócio. Então, eu acho que essa vai ser a postura e, óbvio, que com espaço de você poder somar. Então, você poder construir parcerias produtivas, seja com a agência de fora, então ter uma agência nacional que trabalhe junto com a agência local, parcerizando, pensando. Então, acho que tem muita oportunidade para se construir parcerias para ter a melhor estratégia para o cliente. Renato. Rapaz, eu sou um otimista nato. Então eu acho, como você mesmo disse aí, que a crise está passando e que a gente tem que acreditar que o mercado está reagindo, o varejo está reagindo. Você viu essa Black Friday que teve agora, o comércio comemorando. Isso é um bom termômetro. A venda de automóveis crescendo. Então tudo começando a entrar nos eixos. E a gente tem tudo para ter um ano que vem melhor. E eu vou fazer como um cara que perguntaram a ele, rapaz, e essa crise aí? E ele respondeu assim, eu decidi não participar dela não. Tô fora. Então eu acho que é assim que a gente precisa caminhar. A MET tem um ano, certo?
E nesse 1 ano a gente só tem motivos para comemorar, entendeu? Porque a gente já começou a agência com uma boa carteira de clientes, a gente tem uma história, eu e Paula, que nos dá essa possibilidade de credibilidade no mercado, não só para o trade, mas também para o mercado empresarial, que vê a gente como pessoas sérias e comprometidas e profissionais de qualidade, coisa e tal, que confia a gente, as suas marcas e a comunicação de suas empresas. A gente tem nesse 1 ano clientes novos, como é o caso do Hospital Português, só para citar um exemplo, porque você sabe que nessa crise que a gente estava falando aí, as agências diminuindo, ou se juntando, ou fechando, a gente manter todos os clientes, ainda ganhar clientes novos, já é um motivo de comemoração. Então a gente está nessa toada aí, para começar o ano que vem também acelerando, acho que vai ser um ano melhor e a gente está preparado para entrar nele com tudo. Renato, isso se chama competência. É o nome que eu dou para isso. Olha, eu queria agradecer muito a Renato, Maria Paula, Londres, a Renato, que é meu amigo há muitos anos, Maria Paula também, pela disponibilidade de atender a gente. Eu queria só agradecer novamente aqui aos patrocinadores, TV Globo, Sistema Jornal do Comércio, Agência 1 e Rádio Transamérica. Obrigado, sem vocês a gente não poderia fazer isso. E semana que vem a gente vai ter uma outra entrevista e aí vocês vão ficar podendo. Aqui não tem amador, eu digo, sempre esqueci de dizer essa vez. Não tem amador, só chamo quem sabe falar das coisas, velho. Obrigado, viu? Valeu e até a próxima. Tchau. Obrigado.